Olá, pessoal. Começando aqui mais um episódio do Game Over Podcast. E se você foi uma das raras pessoas que ouviu o primeiro episódio, eu comentei lá que a cada episódio eu colocaria um título e explicaria o porquê desse título. E depois falaria mais sobre o assunto do título, né? Mas eu acho que esse segundo episódio pode ser o Diários do Pós-Créditos Parte 2. Porque, bom, tem vários motivos, né? Um deles é a enrolação da minha parte, porque as pessoas para quem eu mostrei o primeiro episódio, eu tive vários feedbacks diferentes, mas um que foi em comum, eu acho que para todas as pessoas que me deram feedback, foi que eu deveria escrever pelo menos uma pauta, pelo menos um assunto sobre o qual eu gostaria de falar. Se você ouviu o primeiro, eu comentei lá que eu gravei ele de improviso. Eu peguei o celular sem pensar em nada e simplesmente comecei a falar porque eu queria ver como é que eu ia me sair. E aí, por enrolação da minha parte, por preguiça, por indecisão, preguiça também, na verdade, não tanto, mas por indecisão mesmo, que eu vou explicar mais sobre isso nesse episódio, eu tô gravando aqui de novo sem ter escrito nada. E por que isso, né? Porque essa é a parte da indecisão que eu vou explicar. Tem todo um contexto por trás do que está acontecendo na minha vida agora, relacionado a esse podcast também, que é um projeto que eu ainda não me decidi como é que vai ser. Se vai ser de fato um podcast, na verdade, porque. Enfim, vamos explicar tudo o que está acontecendo, por que eu não escrevi nada. Eu pensei em falar sobre. Em realmente encarar isso como um diário, na verdade, para combinar mesmo com o nome do episódio, com o que eu estou vivendo, e falar o que está acontecendo sem escrever muito. Explicar o que está acontecendo na minha vida e vamos lá. Há meses atrás, eu comecei a acompanhar conteúdos diferentes que eu não estava acostumado a acompanhar antes. E dois se destacaram. Dois criadores de conteúdo se destacaram nessa minha jornada, vamos dizer assim. Um foi o Luigi, do canal Luigi Verso. Não sei se vocês conhecem aí. Ele é um reactor. Ele faz react de vídeos diversos. Não tem um tema específico, principal, que ele se foca. Ele está sempre vendo coisas diferentes, variadas, independente do tema. Desde entretenimento puro, vídeos engraçados de piada, gastronomia e até alguns mais sérios, né, mais filosóficos sobre política. O cara reage de tudo. E por ele fazer live, né, ele trabalhava principalmente na Twitch no começo. Eu tô explicando para vocês que não conhecem, né? Ele começou na Twitch e por ele fazer live, ele tem sempre a galera que tá assistindo ele ali em tempo real e tá interagindo com ele. E eu achei isso muito legal, sabe? Eu achei isso muito interessante, você poder ir comentando sobre o que você tá vendo ali, no caso dele, né, reagindo aos vídeos. Ele ia comentando o que ele estava pensando, o que ele estava sentindo, e a galera ia reagindo em tempo real. E isso, eu achei muito legal isso. Eu fiquei com vontade de ter algo parecido, sabe? Ter pessoas com quem eu pudesse compartilhar minhas opiniões e conversar, discutir assuntos e ideias e etc. Porque na minha vida pessoal eu tenho muito pouco disso. Eu acho que eu comentei no episódio passado que tem poucas pessoas que têm gostos semelhantes aos meus, até conhecem as coisas que eu conheço. Um dos motivos de eu estar explicando tanto sobre o Luigi, inclusive, é porque para as pessoas do meu círculo pessoal, ninguém conhece. E eu teria que estar fazendo exatamente essa explicação. Ele não é um cara desconhecido, ele é famoso na internet, não tanto assim, mas é relativamente famoso. Mas ninguém do meu círculo social conhece, então essa explicação toda estaria acontecendo na minha vida. Se eu estivesse contando para alguém sobre ele, eu estaria explicando isso que eu estou explicando agora. E aí, vendo ele, né, como eu estava falando antes, me deu essa vontade de ter esse tipo de interação, de ter a minha opinião mais conhecida pelas pessoas, porque já que a minha vida pessoal é assim, né, pouca gente conhece, eu converso de fato com poucas pessoas, a pessoa que eu mais converso é a minha namorada, noiva atualmente, né, eu ainda tenho costume de falar namorada, mas já é minha noiva,
Enfim, aí me deu essa vontade e foi surgindo aos poucos essa ideia do que talvez esteja se materializando agora nessa gravação, né? Eu pensei talvez um podcast. Porque eu não sei se React é muito a minha praia. Eu não acho que eu sou tão expressivo. Eu não seria tão divertido fazendo React, eu acho. Eu acho. Talvez eu tente algum dia ainda, mas... Enfim. Mas a ideia, quando eu tava assistindo só o Luigi, ainda tava muito crua, muito... Era só uma vontade que eu tinha, né, de ter essa interação com outras pessoas, mas não tinha tanto assim uma ideia materializada, formada. E aí, um tempo depois, aliás, por causa do Luigi, eu conheci outro criador de conteúdo, que foi o Arthur Petri. O Luigi reagiu a alguns vídeos dele no A Deriva, que é um podcast de entrevista. E é o mais conhecido do Petri, mas o Petri tem outros podcasts, né? E aí eu comecei a acompanhar os conteúdos do Petri, tanto o A Deriva como os outros podcasts dele, que são bem diferentes. O A Deriva é um podcast de entrevistas e geralmente é mais sério, mais filosófico, convidados que são especialistas em suas respectivas áreas profissionais e tal. Mas o Petri tem mais dois podcasts principais, pelo menos ele tem mais do que isso, mas os dois principais que são conhecidos dele e que eu mais consumi foram o podcast Saco Cheio, que é um podcast que o Petri apresenta sozinho. Geralmente, às vezes tem convidados também, mas é raro. E o podcast Desinformação, que é um que ele apresenta junto com um co-host, que é o Thiago Carvalho. Enfim, eu acho que eu estou explicando demais sobre o conteúdo dos caras, não precisava tanto. Mas a questão é, com os podcasts do Petri, principalmente o Saco Cheio, que é o que ele apresenta sozinho, tem mais esse formato parecido com o que eu estou tentando fazer nesse momento aqui, que é quase que um diário, ele contando sobre os pensamentos, sobre a vida dele. E aquela vontade que tinha me surgido quando eu assisti os conteúdos do Luigi, aumentou assistindo os conteúdos do Petri. Eu fiquei com essa vontade de me expressar e de ter a minha opinião conhecida pelas pessoas e até o que eu tô vivendo também. Então misturou um pouco o que eu falei no primeiro episódio, né? Essa ideia de ter um diário, de que talvez seja interessante para mim mesmo ter esse conteúdo gravado e ouvir no futuro, né? Como serve também para me expressar e para criar um conteúdo para a internet e ter a minha opinião mais conhecida e ter interação com as pessoas e por aí vai. Só que eu sempre fui enrolando, né? Eu demorei muito pra gravar o primeiro episódio e demorei ainda mais pra gravar o segundo depois, porque já fazem meses que eu gravei o primeiro e pra vocês terem uma ideia, eu tinha 30 anos na época do primeiro, já passou alguns meses, eu fiz 31. Então, e um dos motivos de eu estar enrolando não é só preguiça, mas é também dúvidas e indecisão sobre que tipo de conteúdo que eu quero fazer. Porque quando eu gravei o primeiro episódio, eu ainda estava numa situação diferente, profissional. E era uma situação muito boa, uma situação de dar inveja para as pessoas. Porque, assim, parece que eu tô me gabando, né? Ficou meio arrogante isso, mas não é o caso. É que, eu vou explicar. Eu tava num trabalho, eu sou freelancer, eu acho que eu contei no primeiro episódio que eu trabalho com tradução. E aí, trabalhando com tradução, uma das empresas lá da China, eles são uma empresa de tradução, né? Primeiro, eles são uma empresa de tradução. Só que eles também trabalham com moderação de conteúdo. E nisso, um dos clientes dele é o Kwai. Sabe o Kwai? Kawaii? Algumas pessoas falam Kawaii, algumas falam Kwai. Eu acho que o correto é Kwai, que é aquele aplicativo que é tipo o TikTok. Tem muita gente zoa que é o TikTok de pobre. Eu não... Bom, enfim. E aí, por eu já ter tido contato com essa empresa, eu já prestei serviços de tradução para eles, eles me perguntaram, me ofereceram essa oportunidade de trabalhar como moderador de lives do Quai. E aí,
O serviço de tradutor, essa vida de tradutor, de freelancer, tem uma questão que é, assim, a liberdade que ela te dá é muito boa. Você trabalha de casa, você trabalha a hora que você quiser. Mas, pelo menos a minha experiência até agora foi que você encontra alguns trabalhos de tradução que vão durar alguns dias. Se eu tiver sorte, eles duram alguns meses. Mas sempre você termina esses projetos, você tem que estar sempre mandando e-mail e se candidatando a vagas e procurando mais trabalhos. E, pelo menos para mim, isso é horroroso. Porque você está sempre com aquela dúvida, com aquele medo de instabilidade financeira, né? Você não tem um salário fixo, você sempre tem que estar caçando outro trabalho, outros projetos, enfim. Às vezes você dá a sorte de encontrar um projeto grande que dura meses, como eu falei, mas não é instável, nunca é estável, né? E, e aí essa oportunidade de ser moderador de lives do Quai já tinha essa questão da estabilidade, porque era um contrato que inicialmente duraria um ano, e aí eu teria um salário fixo durante um ano. Então eu aceitei, por mais que fosse diferente da área da tradução, que eu já estava fazendo fazia um tempinho, eu aceitei e acabou, cara, que foi um emprego maravilhoso, porque não só tinha estabilidade, mas depois de um tempo que eu já tinha começado a trabalhar, que eu já peguei o jeito do serviço, já me acostumei com o que eu tinha que fazer durante o trabalho, eu tinha uma meta diária para bater e eu tinha liberdade para bater essa meta, tipo assim, até a meia-noite. Até às 11h59 eu tinha que bater essa meta. Então eu trabalhava na hora que me desse na telha, fazia a pausa que me desse na telha. Trabalhava do jeito que eu quiser, liberdade absoluta. E aí, como eu disse, conforme eu peguei o jeito do negócio, eu conseguia bater essa meta muito rapidamente. Tipo assim, 3 horas e pouquinho, eu conseguia bater a meta e eu ficava livre o resto do dia. Então, é ou não é? Por isso que eu citei que era uma situação invejável. Eu vivi essa vida, cara. Vamos dizer, essa vida fácil? É meio feio falar isso, mas eu tive essa vida por um ano e meio, mais ou menos. Eu cumpria minha meta cedinho, eu acordava às 7 horas, até umas 10 horas eu conseguia terminar. De vez em quando demorava um pouquinho mais, de vez em quando era um pouquinho mais rápido. Eu conseguia bater a meta e ficar livre o resto do dia. Ou seja, eu poderia continuar trabalhando e ganhar mais dinheiro do que esse do Kuai, que já era um salário fixo. Então eu poderia aumentar muito a minha renda. Ou então eu poderia simplesmente fazer qualquer outra coisa, né? Jogar videogame, sei lá, qualquer coisa. Eu tava livre. Eu tinha a liberdade para fazer o que eu quisesse. E eu fiquei nessa vida por um ano e meio. Mais recentemente eu comecei a fazer aula de piano no fim do ano passado. Então eu aproveitava para treinar. Eu tava treinando mais de 2 horas por dia. Tava fazendo um bom progresso no piano. E por que que eu tô explicando do piano, cara? Não precisava. Não, na verdade, serve. É, é porque assim, eu sempre fiquei naquela coisa, nossa, eu podia aproveitar. Porque assim, o salário do Quai é bom. É um salário bom, que pra mim é mais do que o suficiente. Mas eu ficava sempre com aquela pressão de que, nossa, eu vou trabalhar só 3 horas por dia e depois ficar à toa. Não à toa, né? Porque a gente sempre tá fazendo alguma coisinha. Mas eu ficava naquela coisa, eu vou fazer coisas pessoais pra mim, ou eu vou procurar mais trabalho e ganhar mais dinheiro e por mais que eu não precise muito, né? Como eu comentei no primeiro episódio, eu não preciso de muito pra ser feliz, pra ter confortável. Eu não sou uma pessoa que gasta muito dinheiro. Então, se eu ficasse só com o trabalho do Quai e fazendo outras coisas que me dessem na telha, já estaria bom, sabe? Mas aí sempre fica aquele sentimento de culpa no fundo, que eu deveria estar fazendo mais coisas. E aí, de vez em quando, eu fazia coisas relacionadas a serviço, né? Procurava trabalhos de tradução, outras coisinhas importantes. E de vez em quando eu simplesmente ficava livre. E uma das coisas que eu encontrei para fazer nesse tempo que é importante para mim é
o aprendizado de música, né? Então eu entrei na aula de piano e estava aproveitando o meu tempo livre, entre aspas, para treinar piano. Tava progredindo bem rápido. Enfim, acho que eu tô me alongando demais. E aí, o que que aconteceu, cara? Nos últimos meses, deve fazer uns 2 meses já, o trabalho mudou completamente. Porque, assim, quando eu assinei um contrato, e nesse contrato tava lá que o trabalho seria 5 dias por semana, 8 horas por dia. Só que, como tinha essa coisa da meta, eu conseguia cumprir a meta e entregar rapidinho, eles simplesmente estavam deixando isso acontecer, né? Eles não estavam me cobrando, olha, você está trabalhando muito rápido, nada, nada do tipo, nunca teve esse tipo de cobrança. Eles simplesmente estavam deixando essa situação acontecer e muito bem, né? Só que aí, de uns tempos pra cá, acho que faz uns 2 meses, como eu disse, entrou uma galera nova lá com os chineses e mudou a chefia, mudou o pessoal lá e eles agora estão querendo fazer valer o contrato, né? Estão querendo mostrar serviço. Então, de uns tempos pra cá, eu comecei a ter que trabalhar às 8 horas por dia, de fato. Eu mudei a plataforma que eu trabalhava, fui para outra que muda completamente as regras do serviço, muda o, o serviço em si, né? Eu tive que passar por outro treinamento para aprender a trabalhar nessa plataforma nova. E agora eu estou trabalhando às 8 horas por dia. Eu ainda tenho uma meta, só que a gerente que eu tenho contato já me falou que, olha, se você terminar a meta rápido como você fazia antes, o cliente vai ver que você consegue aumentar a sua meta. E é isso que eles vão fazer. Então eles me deram uma meta que já é bem maior do que eu tinha antes. Aumentou um pouquinho o salário também, mas pouca coisa. E assim, eu não tenho do que reclamar, não tenho como reclamar, porque eles estão na razão deles, né? O contrato era esse, trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana. Então agora eu tenho a vida de uma pessoa normal. Eu trabalho 8 horas por dia para ter um salário. E cara, como eu tava mal acostumado nessa minha vida de trabalhar pouco, hein? Porque agora não tem tempo de fazer nada. E, e por que eu tô explicando tudo isso? Porque isso tem a ver com o meu processo, todas essas minhas dúvidas sobre criação de conteúdo. Porque quando eu comecei a ver os conteúdos do Luigi e do Petri, como eu falei agora há pouco, e me começou a surgir essa vontade de criar conteúdo, era por uma coisa pessoal, era por um motivo pessoal de tanto o diário, como eu falei, quanto essa coisa de compartilhar opiniões, ideias e ter interação com outras pessoas. E agora, toda essa mudança do trabalho e do meu tempo livre ter diminuído drasticamente, eu tô pensando na criação de conteúdo com um foco, não um foco, mas pensando assim, puta, eu podia ganhar, eu queria voltar à vida de liberdade que eu tinha até um tempo atrás, e aí eu precisaria de uma fonte de renda diferente, porque só a fonte de renda de tradutor, eu não sei, cara, eu não sei se eu quero voltar para aquela insegurança, para aquela instabilidade, sabe? Eu já consegui uns trabalhos legais de tradução. Eu já tive meu nome publicado nos créditos de um jogo. Eu ia falar aqui qual jogo é, mas eu ainda não quero revelar meu nome, então deixa pra mais pra frente. Enfim, eu consigo, eu acho, me manter melhor do que no início, né, da minha carreira de tradução. Mas mesmo assim, essa vida de ficar procurando um trabalho sempre, por mais que tenha liberdade, eu não, é um ponto que eu não curti, sabe? É um ponto bem chatinho. E aí eu fiquei mal acostumado com a questão do salário fixo, com o Kwai, mas eu também tinha ficado mal acostumado com o tempo livre, né? E agora eu perdi isso. E agora eu tô pensando que tipo de renda eu poderia arrumar que seria mais fixa e que me daria liberdade de novo. Não que eu precise de tanto tempo livre quanto eu tinha antes, porque realmente era demais.
E mas o que tá me pegando, eu não comentei isso. O que mudou muito, inclusive, né, no trabalho ultimamente foi que agora não só eu tenho que cumprir as 8 horas, mas eu tenho que cumprir um horário fixo, um horário específico. Antes eu tinha a meta, tipo assim, eu podia fazer na hora que me desse na telha. Eu trabalhava um pouquinho cedo, aí eu trabalhava, não acabava a meta cedo, eu podia terminar de noite se me desse na telha, por exemplo. Agora não, agora eu tenho que trabalhar, meu horário atual está sendo das 7 às 4 da tarde. E eu não posso basicamente sair da frente do computador nesse meio tempo, porque eles têm as métricas deles lá, eles veem quanto eu estou fazendo por hora, eles têm essa exigência de que eu tenho que fazer tantos por hora. Então, por exemplo, mesmo se a meta for fácil de terminar, eu não posso começar às 7 horas, fazer um pouquinho, depois voltar mais perto das 4 horas da tarde e terminar a meta. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ficar o tempo todo na frente do PC. E isso, em comparação com o que eu tinha há um tempo atrás, é estranho. Eu tô me sentindo muito preso, sabe? Então eu tava pensando em maneiras de mudar isso, de recuperar minha liberdade. E para isso seria necessário dinheiro e uma fonte de renda diferente. E aí, por que que isso tem a ver com dúvidas e incertezas sobre a minha criação de conteúdo? Porque se for para eu fazer podcasts, como eu tô fazendo agora, tipo assim, o podcast, quando eu pensei nele, seria um negócio muito pessoal. Seria uma coisa, né, para compartilhar os meus pensamentos e sentimentos e tal. E não teria o foco em dinheiro. E, consequentemente, eu acho que isso não vai atrair tanta gente quanto poderia se eu estivesse fazendo um conteúdo mais focado em um negócio profissional, de verdade, né? Em ganhar dinheiro e tal. E aí, tipo assim, tem também a possibilidade do podcast em algum momento eu falar alguma merda que me cancelaria. Não sei se eu tô pensando muito pra frente também. E não que eu tenha também, nossa, que opiniões polêmicas. É que hoje em dia tá difícil, né, cara? Qualquer coisa que você fala é visto como uma ofensa absurda. Tá todo mundo se ofendendo muito facilmente, arrumando motivos pra cancelar a galera aí por qualquer motivo. Enfim. Então eu tô nessa dúvida, cara. Faço o podcast de uma maneira mais pessoal, falando o que eu sinto de verdade, mesmo que isso atraia menos pessoas. E aí eu estaria fazendo um negócio que eu de fato tenho vontade de fazer. Não assim, nossa, que vontade, porque. É, enfim. Mas seria uma coisa mais genuína, mais pessoal, mais verdadeira. Ou então eu penso em uma coisa mais. Mais. Como é que eu vou dizer isso? Uma coisa que venda, sabe? Com foco de um conteúdo para ganhar dinheiro. E aí eu tento fazer um negócio mais profissionalizado, colocar musiquinha e só que eu não sei se isso me agradaria tanto. Eu vou tentar também, na verdade, eu já até gravei algumas coisinhas. Eu tava pensando em fazer listas de top alguma coisa, top 10 jogos, o conteúdo provavelmente focaria em videogame, porque é a área que eu mais gosto, a área que eu mais entendo. E aí eu pensei em fazer top jogos, tal, tal, tal. Tava gravando umas listas esses dias sobre top 10 jogos subestimados da Steam, por exemplo. Jogos que eu acho desconhecidos e que eu acho que mereceriam mais atenção da galera. E só que eu não sei se eu levo muito jeito pra isso, sabe? Uma coisa que eu tava reparando em mim mesmo, esse tom de voz que eu tô falando nesse momento, por exemplo, é, é o tom que me sai mais naturalmente. Esse jeito de falar que eu tô falando agora é o jeito mais natural pra mim. Tipo assim, eu tava tentando gravar sobre essa lista dos top 10 aí. E eu não sou daquelas pessoas super animadas que. E aí, galera, venham aqui conhecer os jogos. Sabe, eu não falo assim, cara. E eu falo como eu tô falando agora. E eu não sei até que ponto eu consigo me forçar. Entende? Porque se fosse pra eu fazer um conteúdo mais focado em. Vamos fazer um conteúdo family friendly, que não tenha riscos de ser cancelados, e que possa atrair mais público.
pensando no dinheiro, né? Pensando em, vamos profissionalizar isso aqui, vamos, não vai ser um negócio assim, vou me expressar, vou abrir meu coração. E aí eu não sei até que ponto eu conseguiria me forçar a ser essa pessoa do mercado e não eu de verdade, sabe? Ao mesmo tempo, eu tô sentindo que eu tô me abrindo demais aqui. Então é isso, cara. A questão é se isso for mesmo um diário, se isso for mesmo eu tentando me expressar e me abrir, eu acho que eu tô fazendo certo agora, porque eu tô contando aqui pra vocês as minhas dúvidas, minhas indecisões, inseguranças. E, e eu tô nessa, cara. Eu tô nessa de. Eu queria recuperar minha liberdade, meu tempo livre. Ao mesmo tempo, a minha vida continua muito boa, mesmo com esse trabalho, né, que todo mundo vive assim, né, cara? Eu fiquei muito mal acostumado em trabalhar poucas horas por dia, porque todo mundo trabalha 8 horas ou mais por dia. A minha mulher trabalha, inclusive, geralmente passa de 10 horas por dia. E eu não entendo como vocês, humanos normais, fazem isso, porque, cara, não dá tempo de fazer nada. Não só não dá tempo de fazer nada, mas por eu ter que ficar agora às 8 horas na frente do computador e não poder sair, não ter a liberdade que eu tinha antes de eu vou deixar o trabalho para mais tarde. Hoje à noite eu termino, né? Se eu não conseguir terminar à tarde, eu tenho a noite, a parte da noite para trabalhar, eu abro mais sessão, vou dormir mais tarde, sei lá. Eu não posso mais fazer isso, eu tenho um horário fixo agora. E aí, tipo assim, você vai cortar o cabelo, você vai. Eu preciso levar o carro para fazer revisão. Precisava calibrar o pneu. Sabe essas coisinhas simples que você tem que sair de casa para resolver? Antes eu fazia isso na hora que me desse na telha e agora eu não tenho mais isso. Então eu pareço um molequinho mimado que perdeu a vida de príncipe que tinha e agora tá estranhando ter uma vida de pessoas normais, né? Cara, que estranho. É estranho que eu pareço. Eu realmente pareço um mimadinho falando tudo que eu tô falando. Mas não é o caso. Foi esse um ano e meio que me deixou mal acostumado. Que eu trabalhei, né, com liberdade e os serviços que eu tinha antes. Eu comentei no primeiro episódio, né, que eu trabalhei numa fábrica de extintor. E eu ficava mais de 10 horas longe de casa também, porque não compensava eu voltar para casa para almoçar. E aí eu almoçava no serviço. Na verdade, eu almoçava na casa da minha mãe, que era mais perto do serviço. Mas não é a mesma coisa que você ir para sua casa, né? Então, e aí era um serviço mais pesado. Então, assim, eu parti dessa vida de peão, de ganhar pouco, inclusive, porque pagava pouco a fábrica de extintores, para uma vida que em pouco tempo eu encontrei um emprego que eu trabalhava 2 horas e ganhava 4 vezes mais do que na fábrica de extintores. E aí eu fiquei um ano e meio nessa vida boa aí e eu fiquei mal acostumado, cara. E agora eu tô pensando o que fazer pra recuperar toda a mordomia que eu tinha antes. Mas não é só isso, não precisa. Como eu falei, a vida ainda tá boa como ela tá agora. Enfim, cara, e aí você pega todo esse contexto e aqui está a minha justificativa para não ter escrito de novo uma pauta e o que eu ia querer falar hoje. E aí eu decidi que eu posso falar sobre não saber o que falar, que é exatamente o que eu tô falando agora. Ai, ai. Essa coisa de ter horário fixo é bem inconveniente, inclusive, porque agora eu não tenho muito tempo para gravar. Não é nem a questão de tempo, é que, por exemplo, eu paro de trabalhar às 4 horas, você deve estar pensando, você tem até meia-noite para gravar depois disso, mas eu ainda tenho probleminha com gravar perto de outras pessoas. E quando eu paro de trabalhar, a minha namorada já tá em casa. Nesse momento eu tô gravando de manhã, porque hoje eu tô de folga, e a minha namorada tá no trabalho dela da prefeitura. Ela passou num concurso há pouco tempo atrás, começou a trabalhar na prefeitura. Então, nesse momento, eu tô sozinho em casa.
porque eu tô de folga e é de manhã e eu tô aproveitando que eu tô sozinho pra gravar. Só que por não ter, ser sempre isso em mente, né, de que eu não vou ter um horário pra gravar, eu acabei meio que deixando esse negócio de escrever pauta de lado, sabe? Sempre que eu pegava pra escrever alguma coisa, eu falava, que hora que eu vou falar isso aqui? E aí eu acabei não escrevendo nada e deixando de lado. E uma das coisas também é que, assim, é, eu comentei no primeiro episódio que um dos caras que eu ouço falou sobre você falar naturalmente e quando não vierem as palavras, você expressar isso, inclusive, né? Mostrar para sua audiência a coisa mais genuína possível, a coisa mais verdadeira possível. Falar, inclusive, sobre não ter o que falar. Esse cara é o Petri, inclusive, né? Hoje que eu já citei o nome dele, no primeiro episódio, por algum motivo, eu não tinha citado o nome, mas é o Petri. E então ele é uma das minhas inspirações, como eu falei. E aí, um dos meus motivos de não escrever, eu falei que eu talvez ia querer escrever, tipo assim, tópicos, né? Só, eu não preciso escrever um roteiro, de fato, um texto corrido, mas eu poderia escrever tópicos sobre o que falar. Mas aí, o meu lado preguiçoso fala, não, você não precisa escrever nada, você chega na hora e fala as coisas que você tá pensando e tá sentindo, e vai sair coisas. E aí eu teimei, fui contra as recomendações, né, das pessoas que me ouviram, que me disseram para escrever pautas e tópicos, e tô gravando de novo no improviso. E eu tô começando a ficar nervoso porque parece que tá acabando o assunto. Mas mesmo assim tô um pouquinho orgulhoso de eu estar gravando porque eu achei que eu ia enrolar mais e não ia gravar de novo. E eu tenho que aproveitar esse dia que eu tô de folga pra gravar, porque senão eu não vou gravar na frente da minha namorada. Pelo menos por enquanto. E isso é uma coisa que eu ainda quero tentar, porque se eu for levar isso pra frente, né, se eu for levar esse projeto a sério, eu vou precisar perder vergonha em algum momento. Só o fato de eu ter mostrado já pra algumas pessoas, eu acho que já é um bom primeiro passo, sabe? Porque, como eu falei no primeiro episódio, eu nunca postei nada em lugar nenhum. Eu não mexo em redes sociais. Sou uma pessoa bem reservada, né? Então, eu acho que é um bom primeiro passo. Ah, pois é, e agora, né, sendo sincero e genuíno de novo, eu repito que eu estou ficando nervoso e sem coisas pra falar aparentemente. E parece que é difícil finalizar isso aqui, né? Enfim, cara, eu acho que já deu meia hora. É, o meu primeiro episódio eu gravei por 20 minutos, até que eu consegui falar bastante dessa vez. E é engraçado que por mais que que eu esteja nervoso, eu tenho um lado meu que tá gostando de fazer isso também, então eu não tô. Eu tô com vontade de continuar, mas eu acho que eu vou parar porque já deu bastante e mesmo se eu tivesse mais conteúdo, eu acho que eu tenho que segurar isso pros próximos episódios pra eu ter o que falar, né? Eu acho que eu tô mostrando todo. Não é amadorismo, me veio a palavra amadorismo na cabeça, mas não é bem isso. Não quero me colocar tão pra baixo assim também. Eu tô gostando, como eu falei, né? Eu tô gostando de fazer isso. É interessante gravar, é interessante me ouvir depois. E se alguém ouvir isso, vai ser interessante também ouvir o que as pessoas têm pra falar sobre isso. Eu vou, como eu fiz com o primeiro episódio, eu vou. Aliás, eu ia falar isso antes, eu não tinha falado. O primeiro episódio eu mostrei pra algumas pessoas, porque eu mandei pra elas no e-mail, alguns amigos, tanto pessoas próximas, assim, próximas fisicamente falando, quanto alguns amigos que eu conheço só pela Steam, né? Que eu jogo bastante na Steam, eu mandei pra alguns amigos de lá. Um dos caras, inclusive, é de Portugal. E eu nunca vi ele, não sei como é a cara dele até hoje, mas a gente conversou bastante um meio tempo aí.
Inclusive foi o cara que mais me deu feedbacks positivos, porque ele também ouve bastante podcast. Aí tá um ponto interessante de comentar, inclusive. Fiquei meio TDAH agora, né? Tô mudando de assunto rápido. Mas vamos lá. A maioria. Vamos ver, teve umas 4 pessoas que eu mostrei. Ó, eu vou falar pra quem eu mostrei o meu primeiro episódio. Foi pra minha namorada, foi pro meu professor de música e foi pra mais 3 amigos da Steam. Namorado, professor de música e 3 amigos. Então, 5 pessoas. Dessas 5 pessoas, só tem uma que consome conteúdos de podcast, de fato, que é esse cara de Portugal. Os outros, eles ouviram e me deram feedbacks e eu agradeço muito por eles terem ouvido, mas não é costume deles consumir esse tipo de conteúdo. Então, de novo, por mais que eu seja muito grato a eles terem ouvido e me dado feedbacks, não é o público-alvo exatamente, né? Que tem costume de ouvir podcast e falar, olha, você podia melhorar nisso, porque os podcasts são assim, ou então você já tá bom nisso, os podcasts que eu escuto têm essa semelhança com o jeito de você falar e tal. Eles não teriam esse feedback. Já esse cara de Portugal, eu acho que ele exagerou um pouco, inclusive. Eu agradeço muito os feedbacks que ele me deu, mas ele me elogiou num nível assim que eu achei que foi até um pouco demais, sabe? Não sei se é muito baixa autoestima da minha parte, mas eu acho que ele me elogiou mais do que eu merecia. Ele falou que eu me expresso bem e que se identificou com muitas coisas que eu falei naquele primeiro episódio. E, e aqui eu tô falando disso porque eu aproveito para agradecer muito você, Caio. Acho que eu posso citar seu nome aqui, né? Caio, muito obrigado pelos feedbacks do primeiro episódio. Você provavelmente vai estar escutando esse, porque você com certeza vai ser uma das pessoas que eu vou mandar de novo esse segundo episódio. E eu comecei a falar disso tudo porque eu ia falar que o primeiro episódio eu não postei em lugar nenhum até este momento. Eu gravei ele em maio, não vou me lembrar a data exata, deixa eu me levantar aqui para ver o calendário. Eu não vou me lembrar a data exata do primeiro, mas foi em maio e esse segundo episódio está sendo gravado no dia 6 de setembro. Então, sim, eu enrolei tudo isso para gravar o segundo, mas tá acontecendo, né? Finalmente estou gravando, pelo menos eu não parei. E esse segundo, por mais que eu acho que eu tenha me enrolado mais, por mais. Eu acho que eu fui um pouco menos interessante nesse episódio, com tudo que eu falei. Eu, sei lá, não sei explicar porquê. Eu fico pensando assim, por que pessoas que não me conhecem, que não sabem nem o meu nome, porque eu ainda tô evitando falar meu nome, teriam interesse em saber da minha vida e meu trabalho e minhas condições de trabalho que mudaram e tal. Mas sei lá, se esse cara, ou se o Caio estiver certo e eu tiver uma boa comunicação que possa fazer algumas pessoas se identificarem comigo, eu acho que eu vou encontrar elas por aí, né? Os podcasts que eu ouço do Petri, principalmente, é bem isso. É o cara contando da vida dele e é interessante, é legal escutar. Pelo menos eu gosto e eu sei que tem muita gente por aí que gosta também. Então, sei lá, eu posso atingir esse público também, eu acho. Eu só preciso tentar, né? O que mais que eu ia falar? Eu acho que por hoje é isso então, né? Eu acho que eu expliquei mais ou menos o que eu estou vivendo, expliquei sobre as minhas dúvidas, as minhas indecisões. Eu pretendo gravar mais pra frente, como hoje foi muito essa coisa de diário de novo e eu gravei sem pauta de novo, ficou mais solto, mais, né? Só o que eu tô vivendo e pronto. Mas eu vou parar de teimar e vou começar a escrever assuntos e pautas para eu falar no futuro. Os próximos episódios eu pretendo fazer mais bem estruturado. E uma das coisas que eu penso em fazer é linkar as minhas experiências com os jogos, já que eu vou falar muito de videogame ainda, provavelmente. Provavelmente não, com certeza, né? Porque é um assunto que eu gosto muito. E eu tenho muitas coisas que eu aprendi
nos jogos, coisas emoções que os jogos me fizeram ter e experiências boas, coisas que eu evoluí na vida como pessoa mesmo por causa dos jogos. Eu pretendo explorar essas ideias. No futuro, provavelmente, vou falar das músicas que eu gosto também. Músicas de jogos, inclusive, porque eu escuto muita trilha sonora de jogo. Enfim, cara, eu acho que eu tô me estendendo aqui, meio sem precisar. Obrigado por quem ouviu. E, aliás, eu vou tentar criar coragem de postar isso aqui. Então, se você já estiver assistindo ele em alguma plataforma, provavelmente YouTube, deixa algum feedback aí pra mim. Me fala um pouco sobre o que você acha da minha maneira de falar, do meu jeito de me comunicar. Se você tiver alguma sugestão, inclusive, de assuntos. Como eu disse, eu já tenho alguns assuntos na cabeça pra falar. Eu não tô só assim. Ai, vamos ver se alguém me dá uma ideia pra eu trabalhar. Não, eu tenho minhas ideias já e eu vou trabalhar em cima disso. Mas se você se identificou por algum motivo com alguma coisa que eu falei, e expressa aí a sua opinião. Putz, as palavras fugiram completamente. É, é isso. Me deem algum feedback. É, puta merda, fugiu demais as palavras agora, hein? Mas eu me nego a apagar isso. Vai ficar como aconteceu. Vai ser a realidade aí pra vocês. E eu acho que alguém vai se identificar com isso, alguém vai achar isso interessante. E eu acho legal quando o Petri faz isso, né? Eu tô citando demais o Petri aqui, parece que eu sou um puta puxa-saco do Petri, mas enfim. E eu tô admitindo aqui que ele tá sendo uma inspiração no momento pra mim. E é isso aí, cara. Um dos motivos de eu não querer editar, inclusive, é pra eu enfrentar a minha vergonha, né? Vamos deixar como tá. Vamos ser julgados pelas pessoas. Algumas pessoas vão dizer que tá ridículo isso aqui. E eu vou ter que aprender a lidar com isso, porque internet, né? Internet, haters vão surgir. E eu vou precisar aprender a lidar com não só haters, mas críticas negativas, né? Mesmo às vezes a pessoa dá uma crítica tentando ajudar, eu vou ter que aprender a lidar com essas coisas. Aceitar o que me disserem. Não aceitar no sentido de abaixar a cabeça, mas lidar com isso, né? Ficar bem com isso, não ficar me martirizando, não ficar triste e com medo de julgamentos. E continuar postando. Então, vamos tentar finalizar de verdade agora. Muito obrigado para quem ouviu. Deixem aí seus comentários, seus feedbacks, tanto positivo quanto negativo. E é isso aí. Acho que eu me vou. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima e fui.